Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, o nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana, programa para lá de especial, hein? Programa em família. Tá aqui o padrinho do Porto 360, Ricardo Artem, CEO do Porto de Itapuá. Ricardo, tô descortinando aqui porque quando eu vim para a tribuna, não sei se você se lembra, você foi a primeira pessoa que eu liguei para dar notícia. Então, te apadrinhei como padrinho do Porto 360. Obrigado pela tua presença. Marcos, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, com todos aqui que nos ouvem. E de fato é verdade, foi um baita de um programa, tem sido um baita de um programa, participei da primeira e da segunda edições e quem sabe no futuro continuamos participando. Sem dúvida. Ricardo, que é um grande amigo, um grande executivo do setor portuário, que eu fiz questão de trazer aqui no Porto 360 Entrevista essa semana, fruto desse mundo tão confuso que a gente está vivendo, com um arranjo geopolítico mundial sendo reconstruído, um arranjo social também global sendo reconstruído e as nações se posicionando principalmente num arranjo logístico just for me, que eram arranjos que demandavam décadas para mudar de um arranjo para o outro, Ricardo. A gente vinha do just in time para o just in case, para o just enough dentro da pandemia e agora as nações olhando principalmente para os seus negócios. E isso, obrigatoriamente, deve-se criar novas rotas, né, marítimas pelo mundo. Como é que você está fazendo essa avaliação desse momento tão sensível para os negócios portuários aqui no nosso país e no mundo de um modo geral também, Ricardo? A minha visão, Max, é muito simplista nesse negócio. É o mundo sendo o mundo. Nós sempre vamos ter problemas, independente da origem, independente se é uma origem pode ser financeira, pode ser geopolítica, pode ser um problema específico e real de um setor, de uma indústria, mas no final das contas sempre vai ter problemas para a gente ter que resolver. Essa é a verdade. O problema da hora agora é essa parte, né, uma discussão geopolítica, tentando trazer uma visão um pouco mais para dentro de casa, né, indo totalmente contra tudo que foi praticado nas últimas décadas, né, principalmente os grandes países. Mas na minha concepção é uma forma de você colocar um problema e as coisas se estabilizarem de alguma outra forma, como tudo na vida. Nós, Porto Itapuá, a gente olha a infraestrutura de uma maneira, e tem que ser feito dessa forma, de uma maneira bem longa, né? Sempre vai ter ondas, seja ela positiva ou uma onda negativa. No caso, esta é uma onda negativa que vão ter consequências negativas e daqui a pouco aparece alguma onda positiva que vão ter consequências positivas. E assim funciona o mundo. Quando a gente olha a infraestrutura, não pode ser diferente. Se a gente olha a infraestrutura para 5 e 10 anos, a gente está olhando com uma visão muito míope, muito imediatista. Infraestrutura é um negócio que você tem que ter uma visão de 50 anos, de 100 anos para frente. Mas é muita coisa, são 4 décadas, são 4 gerações e de fato tem que ser dessa forma. Nós aí temos o grande exemplo da ponte túnel aqui Santos-Guarujá. Sim. É uma discussão centenária, né? E olha o que aconteceu. Olha o que não aconteceu. Não aconteceu nada no passado e as discussões ainda continuam sendo realizadas na parte política, quando na realidade na mobilidade urbana é mais do que claro a necessidade de se fazer esse túnel. Ricardo, você colocou nesse planejamento de longo prazo, eu tenho e tive a oportunidade de fazer missões internacionais com grandes executivos visitando outros portos e você, obviamente, foi um deles. A gente esteve junto em Roterdã, a gente esteve junto mais recentemente na Coreia do Sul e eu fico muito surpreso quando a gente olha para essa questão das ondas, como você bem pontuou. Se a gente olhar para a Coreia do Sul em meados lá de 1970, a Coreia do Sul aprendia com o Brasil a indústria, né, nacional e de que maneira eles poderiam potenciar a indústria. E eles surfaram aquela onda naquele momento até se tornarem essa potência global que a gente bem
acompanha. A gente percebe que o Porto de Santos e os portos do Brasil, e vou um pouco mais aquém, os portos da América Latina, vão surfar nos próximos 5 anos uma nova onda de investimentos, fruto das renovações contratuais ou das novas concessões. A gente tem a lei de modernização dos portos lá de 2003 e se nós calcularmos 25, 30 anos de contrato, a gente está beirando aí agora em 2025 até aproximadamente aí 2030. Isso é uma particularidade aqui da América Latina, né? Eu acompanhando os contratos de concessão, eles não são muito diferentes nos portos aqui do Brasil, se a gente comparar com Colômbia, Peru, entre outros portos pela América Latina. O momento que a gente tem, né, tão sensível, geopoliticamente falando, a gente pode afugentar esses investimentos para infraestrutura dentro dessa segunda onda que está acontecendo agora? É a minha primeira pergunta. E a segunda, na primeira onda, a gente bem acompanhou os investimentos da porteira para dentro. E a gente tem terminais no estado da arte, como é o Porto de Itapuá. Eu conheço o Porto de Itapuá e sei bem a operação como ela funciona. Qual é a segunda onda de investimentos? No que a gente vai investir? Né? A gente vai olhar para a questão da tecnologia, porque o dado é muito importante, a relação da mobilidade urbana e portuária. Como é que você está olhando esse planejamento agora, né, para que a gente possa olhar para o futuro? Bom, vamos lá. A primeira questão é muito clara. A gente não pode afugentar investimentos de forma alguma, sejam eles investimento nacional ou internacional. Vou dar um outro exemplo. Você comentou Coreia do Sul, a própria Holanda. Nós visitamos também Singapura. Singapura sim. É um grande, um ótimo exemplo nesse sentido, né? De como eles realmente olharam o problema, eles identificaram o problema, trabalharam soluções para o problema. E hoje ele basicamente é uma potência na Ásia em termos de movimentação portuária e logística. Então nós não podemos afugentar de forma alguma os investimentos que estão sendo propostos. E aí, claramente, existe uma política que precisa ser adequada aos nossos portos. Quando você comentou, e nada contra os portos da América do Sul, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar como que são os processos para os principais portos, principalmente os da Ásia, da Europa, que são portos robustos e que movimentam bastante. É isso que a gente quer ser quando crescer. Muita movimentação de contêineres. Se a gente olha, pensa pequeno, vamos dizer assim, a gente vai continuar pequeno. Nós temos que olhar para frente para ser grande, né? Então, é um ponto muito importante quando a gente olha especificamente o crescimento e como que a gente trata a logística brasileira. Então, são investimentos de alta monta. A operação portuária é um investimento muito alto que tem que se colocar para colocar o terminal portuário em pé e depois para mantê-lo funcionando, porque as coisas acontecem muito rapidamente, os equipamentos eles também evoluem se modernizam muito rápido, a informação ela corre muito rápido, então a gente precisa efetivamente a todo momento estar modificando e também evoluindo, inovando nos equipamentos portuários. E quando a gente faz isso, a gente tem que pensar, como eu disse um pouco antes, nós temos que fazer isso de uma maneira profunda e longa, né? Pensando em todas essas ondas que vão vir pela frente. É uma maneira um pouco simplista, mas o simples realmente é a forma mais correta de se fazer. A gente não pode ficar pensando que o ótimo tem que acontecer porque o ótimo é inimigo do bom. Tem que fazer de uma forma razoável, simples e boa para as coisas acontecerem de uma maneira eficiente. Só fazer um recorte, cara, se você me permitir. A mobilidade urbana e portuária não está envolvido aí dentro do budget desses terminais, porque o custo ele é significativo hoje. A gente bem percebe o enfrentamento que a gente faz, ou o caos, né, de portos colapsados, como é o Porto de Santos, e a gente bem sabe também do acesso ali e das preocupações que existem em Itapuá. E eu posso dar exemplos aqui como Paranaguá, entre outros portos. Isso está fazendo parte ali da rodada de discussões, principalmente dos executivos, da diretoria do teu terminal e de outros terminais portuários pelo Brasil também? Tem que estar, né? Não adianta você modernizar o seu porto, deixar o seu terminal estado da arte, se você não consegue entregar ou retirar aquele contêiner do seu terminal. Então, são discussões muito fortes que acontecem com o governo do estado, no caso, lá em Porto Itapuá, a gente trabalha diretamente com o governo do estado de Santa Catarina, o governador tem entendido dessa forma, os acessos são muito importantes, seja eles os acessos marítimos, ferroviários e rodoviários. O governador tem feito de uma forma muito clara e transparente, olha, eu preciso fazer isso, e tem ido nessa direção. Nós inovamos, né, com relação à dragagem no Porto Itapuá. Hoje,
a autoridade portuária, o processo é público, mas o funding é privado, quer dizer, o Porto Itapoá, ele bancou essa dragagem e vai receber esse dinheiro de volta ao longo dos próximos 15 anos. Para poder, logicamente, tem um mínimo que tem que entrar no caixa da autoridade portuária, e o excedente, parte daquele excedente, porque vão entrar navios maiores, esse valor vai retornar para o Porto Itapoá. Então, o acesso é muito importante. O direcionamento junto ao governo federal, do governo estadual, é muito importante, porque você tem que combinar com ele o porquê que você está fazendo a inovação do seu terminal, por que você está investindo no seu terminal. E aí vem a parte do governo estadual com relação aos acessos. A dragagem foi feita de uma forma, semana passada já foi assinado, né, o memorando de entendimento junto ao governo do Paraná para fazer a duplicação da SC 416 e 417, que chega da BR-101 até o nosso terminal, o nosso porto, e que também vai dar um acesso, vai dar um alívio, né, na movimentação, que hoje é uma rodovia que já está bastante pressurizada. Tudo está pressurizado. Então, são combinações que precisam ser feitas e são discutidas, logicamente, com o Conselho para a gente trabalhar junto. De uma maneira, logicamente, dentro da governança e do compliance, de uma forma bastante transparente e responsável, deixando claro todo o papel de cada um deles e fazendo as coisas acontecerem. Não dá para deixar na mão do Estado ou do governo federal simplesmente a obrigação de fazer. Nós temos que ajudar o governo. Infelizmente, nós estamos nessa fase. Agora, pensando em longo prazo, vai chegar um dia, e esperamos que seja feito dessa forma, o governo federal, o governo estadual, ele consiga andar com as próprias pernas. Olhando rapidamente, já respondendo a segunda pergunta do anterior, né? A gente fala de mobilidade urbana porque é uma coisa muito importante para a cidade. Claro. Né? Itapoá é um grande exemplo disso. Era uma cidade que não tinha grande representatividade. Com a chegada do teu terminal, a cidade se transformou. Exatamente. Era uma vila de pescadores, se tornou uma cidade. Hoje tem Balneário Itapoá e tem a Itapoá Portuário, né? E tem que ter uma conectividade entre essas duas áreas. E é muito claro, você consegue enxergar rapidamente a evolução da cidade de Itapoá. Hoje é a quinta cidade que mais cresce no Brasil, a primeira do estado de Santa Catarina, por causa da operação portuária. E aí, onde nós chegamos? Né? Na parte de planejamento da infraestrutura, planejamento estratégico de como você faz um porto. Itapoá é um grande exemplo a ser seguido. O que nós temos feito lá é o que é Balneário Itapoá fica de um lado da cidade. O que é Itapoá Portuário fica de um outro lado. E ali a gente consegue nascer um porto da forma correta, colocando os clusters da forma correta, induzindo, né, a dragagem, induzindo a duplicação das rodovias, induzindo sim a ferrovia, que já estamos colocando esse assunto para ser discutido com o governo estadual e federal. E aí você consegue criar um cluster logístico que você consegue abastecer principalmente o norte catarinense, que tem indústrias muito fortes ali, muito fortes. Então, e mais do que isso, também a gente consegue atrair carga que vem do interior do estado de Santa Catarina, do sul do Paraná, do norte do Rio Grande do Sul e por aí vai. Cabotagem também, Ricardo? Muita cabotagem. Nós estamos hoje, a representatividade da cabotagem hoje é 18% do nosso terminal. E a gente tem colocado cada vez mais, tentando incentivar a cabotagem no nosso terminal, porque é um modal muito importante. Mas o ponto principal aqui, quando a gente fala de mobilidade urbana, se a gente não consegue planejar, tudo vai ser apenas... Eu tenho que apagar incêndio, E no nosso caso, em Itapoá, a gente está fazendo da forma correta desde o início. Vocês usam uma palavra navios maiores, né? E eu tive essa grata visita, se assim eu posso dizer, para quem é do setor, né? Um apaixonado pelo setor, de visitar um estaleiro de navios na Coreia do Sul. Isso é um sonho para quem é da área, ter a oportunidade de estar lá dentro, ver de perto essa construção, e a gente percebe que o navio, cada vez, principalmente de containers, ele cresce, né? E dentro do próprio eixo de distribuição desses novos navios, a gente bem sabe que quanto maior o navio, ele atende o eixo leste-oeste, e aqueles navios que estavam atendendo o eixo leste-oeste vêm para o eixo norte-sul, o que obriga o Brasil a fazer investimentos em dragagem. E a gente sabe que o Porto de Santos é um porto estuário. A gente tem inúmeras dificuldades aqui para fazer dragagem no Porto de Santos. A gente vê Itapoá sem dificuldade de dragagem,
se posicionando, né, como um porto extremamente competitivo. A gente percebe agora os acessos construídos para o Porto de São Sebastião. Porto de São Sebastião já se aventurando para um terminal de containers offshore ali. E a gente percebe também a própria APM fazendo investimentos em swap. Porto de Santos está perdendo a sua hegemonia ou tem espaço para todo mundo, Ricardo? Eu não digo hegemonia. O Santos sempre vai ser Santos. Acho que a importância do Porto de Santos, e principalmente por conta do estado de São Paulo, ele nunca vai perder a força que tem. A sua relevância. A sua relevância. O que eu acho que tem que acontecer é acelerar os processos. Eu agora estou fora do Porto de Santos, eu posso falar. Mas, infelizmente, o que acontece... Mas a minha provocação foi nessa linha pela tua experiência. Claro, né? Você claro. consegue olhar todos os lados, né? Não, e para mim, por exemplo, hoje eu estou fora do Porto de Santos, o que acontece, as discussões que acontecem aqui ainda, logicamente, favorecem outros portos. Sem dúvida. Né? E afetam outros portos. E afetam outros portos, né? Então, quando a gente olha o Porto de Santos em si, as discussões que acontecem são discussões primárias, coisas que já deveriam ter sido discutidas há anos atrás e não acontecem, estão acontecendo agora na realidade. Enquanto, por exemplo, vou dar um exemplo. Quantos anos ficou sendo discutido se precisava aumentar a capacidade do Porto de Santos para container? Pelo menos uns 10 anos. Na época que eu estava... Uma década no mínimo. Numa década no mínimo, né? E pessoas ainda discutindo, não precisa aumentar a capacidade, outros falando precisa aumentar, e aquela disputa, aquele fla-flu, e nada acontecia, quando na realidade agora tem o STS-10 para acontecer. Antes de entrar no STS-10, deixa eu fazer esse recorte de novo, porque você é uma pessoa que tem muita experiência e eu me recordo em certa oportunidade com o diretor, eu já mencionei isso aqui outras vezes, com o diretor do Porto de Roterdã, e eles estavam fazendo a expansão lá do Maasvlakte 2, eles estavam colocando áreas lá, né? E eu perguntei para eles assim, o que vai ser aqui, né? E ele me disse assim, Max, eu não sei, a obrigatoriedade da autoridade portuária é disponibilizar a área. Se quiser fazer o terminal de líquido, que o faça, de container, que o faça, quem der a melhor oferta e for mais rentável para o Porto de Roterdã, a gente vai fazer a concessão. Aqui no Porto de Santos a gente fica nessa conversa, né? Vou colocar dessa forma, e nesse embate de que prova que tem capacidade que a gente dá a concessão. Não, tem que ter a concessão para poder atrair a capacidade. A linha mais adequada não é disponibilizar a área para que a gente possa ter competitividade e atrair novas linhas de navegação para a gente movimentar cada vez mais no Porto de Santos. Qual é a tua visão em relação a isso? Porque me parece que muitas vezes é uma narrativa ou um discurso completamente míope para quem é do setor portuário e entende um pouquinho do negócio. Ricardo, como é que você olha isso? A primeira pergunta que tem que ser feita, principalmente aqui no Porto de Santos, é a quem favorece? A quem interessa? Qualquer coisa, qualquer investimento. A quem interessa? Quando a gente responde essas perguntas aqui no Porto de Santos, a gente vai perceber que pode favorecer ou interessar a empresa A, a empresa B, ao setor A, ao setor B, mas nunca o usuário final. E esse é o grande problema. Porque se a resposta do a quem interessa for efetivamente o usuário final, a gente está indo para o lugar certo. O problema, e aí eu falo claramente essa parte de precisa ou não precisa de capacidade, é uma disputa entre empresas e que fica regulando, segurando investimentos bilionários para o Porto de Santos. As coisas poderiam acontecer, a evolução, o Porto poderia ser muito mais eficiente e simplesmente não é, por conta dessas as empresas olhando para os seus próprios umbigos. Isso precisa acabar, precisa olhar para quem interessa e a resposta é para o usuário final. A mesma coisa da dragagem. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter escutado o projeto Santos 17. Sim, foi lançado em 2017. Estamos em 2025 e ainda não foi para os 17 Pássaro, metros. Né? Exatamente. Quer dizer, Falecido então ainda está sendo discutido se há necessidade, enquanto outros portos, por exemplo, já estão inovando com relação... Principalmente o Porto Itapoá está inovando na relação com o governo, na relação com a autoridade portuária para efetuar esses investimentos e destravar vários outros investimentos que são feitos pelas indústrias que utilizam aquele porto. E aqui a gente fica ainda, né, vendo a quem interessa e sempre a resposta pode ser qualquer uma, menos o usuário final. Qual a capacidade hoje do Porto de Itapoá? Vocês fizeram um processo de expansão agora recente.
Qual a capacidade total e o número de teus? Hoje nós estamos na quarta fase de expansão. Olha só. Nós temos 1,8 milhão de teus. Uau. E agora entrando na quinta fase e na sexta fase até 2032 para chegar para 4 milhões de teus. 4 milhões de teus. Aproximadamente o número de teus que o Porto de Santos está movimentando hoje, né? Exato. Comparativamente, é o que o Porto de Itapoá vai conseguir movimentar, o que mostra aí a possibilidade de crescimento que tem esse setor e a necessidade, principalmente, da expansão para o aumento da capacidade. Ricardo, você falou nos investimentos, falou em expansão. Com esse tarifaço, né, que a gente vem acompanhando, você mesmo pontuou essa questão do arranjo que a gente vai ter natural das coisas, e a gente bem sabe que tudo no final acaba dando certo, ou se não der certo é porque não tinha solução e tinha que ficar para trás mesmo. Mas não é uma Ou porque onda, não chegou no final. Ou porque não chegou no final, né? Não é uma grande onda, né, de oportunidade, principalmente para que a gente possa fomentar a zona secundária portuária para reindustrialização. E aí quando eu falo reindustrialização, não é indústria de chaminé. Não é aquela indústria que tem chaminé, solta fumaça, mas muitas vezes aquela indústria de transformação que a gente acompanha em grandes portos pelo mundo, onde você tem que obrigatoriamente compor determinadas partes e peças para importação ou compor partes e peças para exportação, né? Vou dar um exemplo aqui, você não tem lá o amortecedor completamente montado, mas você tem uma peça que vem de uma fábrica, outra peça que vem de outra fábrica, e a gente pode montar essa peça aqui para mandar para fora, ao invés de mandar isso para algum país, para que eles possam fazer com a mão de obra deles lá e reexportar para alguma outra localidade, como acontece com o próprio minério de ferro, né? A gente exporta o commodities ao invés de fazer uma etapa desse processo de industrialização. É uma onda para nós. Por que eu digo isso? Porque isso fomenta e muito a movimentação de carga de valor agregado nos terminais portuários do Brasil. Não é uma grande oportunidade para nós? Sempre foi, Max. É o famoso Porto Indústria. E aí? Não é verdade? Tá aí. E quanto tempo já está sendo discutido isso? Sim. Agora, isso tem um problema um pouco mais profundo, que é olhar se existe a possibilidade de fazer, por exemplo, em Santos. Existem áreas específicas para fazer essa indústria na cidade de Santos? Esse é um problema crônico, porque o Porto Indústria ele funciona com a indústria próxima ao porto, senão não vira Porto Indústria. Você vai lembrar bem quando nós visitamos uma fábrica de carros. De novo te interromper, eu preciso fazer isso porque eu não quero perder a oportunidade de ter o Ricardo aqui. Com a chegada da Duimp, essa zona secundária, né, a retroportuária, ela não perde um pouco a função, uma vez que a gente tem agilidade de movimentação em zona primária? Não é essa área que a gente poderia utilizar, Ricardo? Claro, com relação à Duimp, por exemplo, primeiro, a Duimp é um processo da Receita. Sim. Os outros stakeholders, né, eles precisam também se aperfeiçoar e inovar em relação ao seu sistema, a forma também que faz toda a fiscalização. O Ministério da Agricultura, a Anvisa, enfim, todos esses precisam trabalhar de uma forma conjunta para que não apenas o processo da Receita Federal seja esclarecido e feito. E ágil. Né? Todo mundo precisa fazer da mesma forma. Inclusive as empresas. Porque eu vou te dar um dado que você vai falar assim, mas como isso pode acontecer? Eu tenho empresas que operam no Porto de Itapoá e também aqui no Porto de Santos, que efetivamente pode utilizar do INPE, faz toda a parte, né, cumpre os requisitos, só que deixam a carga no porto, por uma questão também de planejamento logístico dessas empresas. Então, precisa realmente haver uma mudança conceitual de mentalidade, não apenas nos stakeholders, mas também nas empresas. Eu acho que isso vai acontecer, mas a gente ainda tem um tempo para frente. Quando a gente fala, só voltando no raciocínio do Porto Indústria, olha que bacana. Quando a gente fala, você vai lembrar bem, quando a gente foi visitar uma montadora de carros lá na Coreia, aquela montadora, não sei se você lembra. Era uma montadora de carros que tinha um porto ou era um porto que tinha uma montadora? Exatamente, aí fica a dúvida, né? Então, era produzido o carro, ele saía para fazer o teste ali para ver se o carro estava tudo certinho. Ele rolava mais 50 metros e estava dentro do navio. Dentro do navio. Né? Isso é o verdadeiro conceito Porto Indústria. Está muito próximo do porto. Agora, a pergunta que fica, o Porto de Santos, existem essas áreas? Pode até ser essas áreas secundárias, e aí vai ter que realmente refazer porque as indústrias elas precisam de 1,5 milhão de metros quadrados. Sim, não é? Que nem você falou, não é um pedacinho de terra que vai atrair essas indústrias grandes. A gente precisa de indústrias grandes aqui. Agora, quando você olha o Porto de Itapoá, por exemplo, a cidade de Itapoá, aquilo lá é um verdadeiro paraíso para as empresas que querem efetivamente se instalar.
e está dentro do nosso planejamento estratégico justamente atrair essas empresas para ficarem próximo ao Porto Itapoá, para justamente utilizar esse benefício de estar próximo a um terminal de contêineres, justamente para poder utilizar todos os benefícios de diversos regimes especiais aduaneiros, como propriamente a industrialização, sim, sem né? dúvida. Que é um dos pontos que você comentou, mas também a admissão temporária, uma série de outros regimes especiais aduaneiros. Até entreposto. Entreposto aduaneiro, né? Que hoje em dia existe uma lenda urbana que apenas zonas secundárias podem Exato, fazer, a zona exato. primária também pode fazer, né? Enfim, então existe um grande potencial de efetivamente termos o primeiro porto indústria no país, onde as indústrias estariam juntos, bem próximos a um porto para poder importar, industrializar e depois reexportar aquele produto que ela tanto, o core dela, no caso. Você estando lá, não duvido muito que isso vá acontecer. Para a gente finalizar, o tempo passa muito rápido, eu queria que o programa durasse 1 hora aqui para a gente poder bater papo, igual a gente bate papo quando a gente vai para Coreia, quando a gente vai para esses lugares aí no mundão, conversando a respeito de porto, negócio e assim sucessivamente. As linhas de navegação, obrigatoriamente, elas respeitam, né, um fluxo natural. Vou insistir nisso. A gente está vindo aí com a possibilidade de abertura de novos mercados, fruto do tarifaço, né? Então o Brasil vai ter que abrir novos mercados se a gente não resolver esse imbróglio com os Estados Unidos. Eu acho que a gente está muito distante dessa solução. Isso vai obrigar, principalmente as empresas de navegação, a terem novas rotas. E isso abre possibilidade para o porto de Itapoá também, em detrimento de outros portos do Brasil e da própria América do Sul também. Como é que você faz essa avaliação desse momento tão sensível que a gente está passando? Isso é uma decisão, logicamente, das empresas de navegação, sim, dos armadores, sim, né? Sim. E eu acho que hoje o que eles têm muito na cabeça, principalmente do negócio, é utilizar a capacidade instalada que eles já têm nos navios, né? Então eles têm que dar um jeito de encher os navios. Se porventura esses navios que estão indo para os Estados Unidos, ele diminuir a quantidade de contêineres embarcados, ele vai ter que dar uma outra destinação, um novo arranjo para essa frota. Não adianta, ele não vai querer, não é porque não vai querer, porque ele não consegue manter uma rota com uma capacidade, uma demanda utilizando 50% da capacidade, por exemplo, né? Ele tem que realmente, isso tanto para ir quanto para voltar. Lembre que é o frete de retorno. É o frete de retorno, ele tem que ir, tem que voltar. É igual avião, né? Vai para a Europa, ele tem que voltar cheio, vai e volta cheio. Mesma coisa. Então, quando a gente fala, a empresa de navegação, logicamente, ela tem colocado isso na ponta do lápis. Qual que é a ocupação? Nós falamos de ocupação nos terminais. Os armadores também falam de ocupação dentro dos navios. Eles precisam efetivamente encher os navios, porque eles movimentando, tendo os navios vazios, eles estão fazendo um frete morto, que eles chamam, e aí, efetivamente, eles não conseguem perpetuar ou continuar com essa rota. Então, deve haver, se manter, né, o que está sendo previsto de impacto com o tarifaço, o que eu acho que não vai acontecer, se continuar esse impacto por 3, 6 meses, vai ter um rearranjo sim na navegação, porque eles não vão continuar com rotas pesadas, principalmente aquelas que sobem para tanto o Golfo quanto com a costa leste dos Estados Unidos. Mas voltando só para finalizar, eu entendo que, de novo, se o terminal portuário pensa a longo prazo, os armadores também pensam a longo prazo. Eles precisam entender o que significa este movimento. Essa onda para baixo, que não é uma ondinha, não é uma marola, é realmente um impacto muito grande se continuar dessa forma, mas a expectativa é do rearranjo, seja por parte do armador, mas também por parte dos exportadores. Itapoá se candidata a um grande hub aqui para... Sem dúvida. Nós temos uma capacidade... A gente tem estrutura pronta para isso, Ricardo? Na nossa hoje nós estamos na nossa 4ª expansão, né? Agora vamos entrar na 5ª fase de expansão, que efetivamente nos coloca na rota de hub port para os armadores, para o sul do país e chegando até o Plata, indo para a Argentina, Uruguai e Paraguai. Faz todo sentido porque não tem canal ali
para poder atender principalmente Montevidéu e Buenos Aires, né? Para os armadores seria uma ótima solução, porque ele pararia, a rota dos navios grandes iria até Itapoá e depois poderia retornar, seja para a Ásia, para os Estados Unidos ou para a Europa, e depois por cabotagem, por feeder, nós levamos até a Argentina essa carga. Isso daí é um projeto que também está sendo considerado, já está sendo colocado para os armadores e nós estamos nos colocando aí como a primeira opção para eles. Daí, Ricardo Artem, CEO do Porto de Itapoá, como você pode perceber, assunto sempre de altíssimo nível, esclarecendo, principalmente trazendo luz para esse momento tão sensível que a gente vem passando. Ricardo, quero te agradecer a tua presença aqui. Não sei se ainda aquele restaurante português está aberto ali do lado do teu terminal para comer aquele bacalhau maravilhoso que existe lá. Vou ficar aguardando o convite. Não que eu queira que você me convide, mas eu só estou dando a dica aqui ao vivo. Max, obrigado. E assim, não precisa nem do convite. Você já é da casa e existe, sim, o restaurante português. O bacalhau continua bom? Continua ótimo. Tá e tem um outro também, outro restaurante também muito bom, o Farol, que eu recomendo para quem se aventurar pelo Balneário Itapoá, vai se divertir lá. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, ou quem sabe, lá em Itapoá, passando uma semana, vendo a operação lá do Porto de Itapoá, ganhando muito mais conhecimento e know-how com esses executivos que fazem a diferença no nosso país. Forte abraço! Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio